Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim falar sobre processos. Vocês já escutaram aquela frase, né, que diz: respeite o seu processo. Pois é muito difícil encarar isso de maneira positiva, porque nós geralmente queremos que as situações sejam resolvidas sem esforço, de maneira rápida, até de maneira indolor. E quem dera fosse assim, não é mesmo? Mas a maioria das situações exige etapas, né? Que essas etapas sejam seguidas. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de costurar e sou muito fã das artes manuais. E a maioria das técnicas que eu gosto, né, inclusive a costura, exige, né, que as etapas sejam feitas certinho, né, em ordem, com cuidado, para que os resultados sejam atingidos de maneira satisfatória, né? Não é de maneira instantânea que um tecido é transformado em uma roupa. Precisa seguir umas etapas. Vejam, na costura, primeiro você precisa do molde, ter as medidas, riscar o molde no tecido, cortar o tecido, alfinete, alinhavo, então costura na máquina, acabamento, aí vem a prova. Será que terminou por aí? Às vezes não, né? Às vezes a roupa fica larga, às vezes fica justa, então é necessário voltar e refazer, e assim vai. É um processo, são várias etapas. E assim como o tecido, lá no início, não sabe o que vai acontecer, né? Cada etapa que vai ter que enfrentar. E assim, às vezes a gente também não sabe, não entende os riscos e os cortes que nós estamos enfrentando. Tudo parece sofrido, tudo parece estranho, sem nexo. Para que eu tenho que passar por isso? Mas por mais difícil, demorada e esforço que cada etapa exija, ela precisa ser enfrentada. Eu sou muito imediatista, eu gosto muito que as coisas aconteçam assim, então com a costura mesmo eu já tentei dar uma desperta e pulei etapas. Por exemplo, deixei de alfinetar uma peça na outra para que a costura fosse feita. Vocês acham que deu certo? Bom, na maioria das vezes não. E eu tive que voltar atrás e refazer, abrir ponto por ponto manualmente para daí costurar novamente. Ter a peça em mente, né? Saber, eu quero costurar isso, é muito importante. Assim como nossa vida também. Nós precisamos saber onde nós queremos chegar, mesmo enfrentando o processo. Isso nos dá propósito, né? Ter um alvo, até onde caminhar, nos possibilita a caminhada, né? Evita muitas vezes da gente desistir ao longo do caminho. Então, quando o processo terminar e você, né, visualizar o seu propósito cumprido, você vai ter a certeza de que valeu a pena. Apesar de difícil, apesar de tantas etapas, vai ter valido a pena. Tem um exemplo, né, de uma pessoa que teve que enfrentar um baita de um processo na sua vida. Tá escrito ali na Bíblia, em Lucas, no primeiro capítulo, né, no capítulo 1. E a Maria, pensem, ela era uma jovem moça e ela recebeu dos céus uma notícia, né, uma bomba, que ela teria que carregar em seu ventre o Salvador do mundo. Por mais chocante, desafiador e novo que tudo isso fosse para Maria, ela respondeu assim ao anjo, lá em Lucas 1:38. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela resolveu encarar tudo aquilo. Ela não tinha noção ainda de tudo que ela iria enfrentar, mas ela abraçou a causa, ela abraçou o processo e ainda declarou que a vontade de Deus fosse cumprida em sua vida.
Ah, mas então ficou fácil para Maria, né? Deus estava cuidando de tudo. Não, muito pelo contrário, não ficou fácil. Ela teve que enfrentar muitos obstáculos até que Jesus nascesse. Ela sofreu desconfiança por parte do seu noivo. Ela teve provavelmente planos e sonhos adiados ou cancelados. Pense, ela estava noiva, ia se casar, como é que ia ser? Mudaram os planos. Ela teve que enfrentar uma viagem super desconfortável até Belém para fazer, um processo burocrático lá de recenseamento. Ela não tinha lugar para ficar lá, mais um obstáculo, teve que ser hospedada em um estábulo. E, para fechar com chave de ouro, ela teve que ter o seu filho ali mesmo, naquele lugar. Quantos obstáculos, quanta coisa difícil que ela teve que enfrentar. Mas ela sabia o que ela carregava, ela tinha um propósito. E eu acredito que quando ela pegou aquele propósito dela nos braços e olhou para Jesus ali, bem saudável, e ali ela viu que tinha valido a pena, independente de tudo que ela tinha passado. Ela pode não ter entendido o porquê de tantas coisas, pode não ter ficado claro para ela por que eu tenho que passar por isso, né? Mas ter um propósito, né? E focar nesse propósito facilitou a sua jornada, né? Ela, assim como na costura, né? No meu exemplo anterior, o processo muitas vezes é solitário, é oculto, ninguém vê de fora o que está sendo passado ali. Eu acredito que os pastores e os magos que foram visitar Maria e José lá com Jesus no colo não souberam metade do que eles tiveram que passar para que Jesus estivesse ali nos braços de Maria. Mas o resultado estava ali e eles viram o resultado. Bom, assim como eu hoje estou vestindo uma blusa, vejam, que eu mesma costurei. E vocês não fazem ideia do que eu tive que passar para que ela servisse certo e estivesse aqui agora certinha para mim. E eu te pergunto, quais processos você tem enfrentado hoje? Ou quais você já enfrentou? Eu te proponho, declare a Deus que a vontade dele seja feita na sua vida. Independente do que você esteja passando, né? Seja lá uma dieta que você está fazendo e está difícil, uma luta por um relacionamento em crise, a educação dos filhos, né? Que muitas vezes tem muitos desafios, ou até mesmo a cura emocional, tantas dores lá dentro. Eu não sei qual processo você tem enfrentado, mas abrace as etapas desse processo. Convide Deus para caminhar lado a lado contigo. Se apegue no propósito. Olhe lá na frente e peça que Deus te revele esse propósito na sua vida. E não desista. Né? Assim como nós lemos lá no versículo 28 do primeiro capítulo de Lucas, onde o anjo fala para Maria assim, ó: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Eu te digo, alegre-se em meio ao processo, porque Deus está contigo. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te capacite ao longo dessa jornada. Deus abençoe você e até a próxima.